Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, terça-feira, 26 de outubro, turma do horário F tarde. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre os dois últimos elementos de máquinas que nós discutimos dentro da nossa disciplina, que é a mola e os acoplamentos, tá? São elementos utilizados dentro de mecanismos, sistemas de armazenamento de energia, no caso das molas, e transmissão de potência e energia no caso de acoplamentos. O acoplamento a gente vai descrever aí para vocês, é um elemento de ligação de eixos. Então, nós vamos dividir nossa aula em duas partes, inicialmente sobre acoplamentos. Qualquer dúvida, questionamento, podem perguntar a qualquer momento, ok? Fiquem à vontade. Então, sobre acoplamento, primeiramente, o que é um acoplamento, né? Qual que é a caracterização desse elemento? Só lembrando, abrindo parênteses, que aqui na disciplina a gente não faz dimensionamento. A gente vai discutir apenas características, geometrias, formas construtivas e aplicações, para depois disso fazer esse tipo de detalhamento dentro do documento técnico mecânico. Nosso objetivo aqui é apenas conhecer o elemento. Dimensionamento a gente até vai comentar como é feito, mas não é nosso objetivo, ok? Primeiramente, o acoplamento é um elemento de máquina que transmite momentos de rotação segundo o princípio de forma, ou seja, atrito, né? O acoplamento é um conjunto mecânico empregado para a transmissão de movimento, de rotação, entre duas árvores ou eixo uma árvore. O que é árvore, pessoal? Dentro da mecânica. Não é aquele elemento que a gente extrai a madeira, não. A árvore é um eixo de transmissão de potência. O eixo do motor é um eixo árvore, né? Então, eu coloquei um exemplozinho muito simples e didático aqui na nossa, colorido aqui na nossa tela, no qual nós temos um motor elétrico e uma bomba d'água. Muitos de vocês já devem ter visto essa montagem num sítio, na casa de avó, até mesmo em casa, precisa ligar a bomba para encher a caixa, né? Então, você, para fazer a ligação do motor à bomba, nós usamos um elemento chamado acoplamento. O acoplamento é responsável pela união desses elementos, tá? Emprega-se o acoplamento quando se deseja transmitir momento de rotação, forças, né, energia, de um eixo motor a outro elemento de máquina situado coaxialmente a ele. O que é coaxialmente? No mesmo eixo, na mesma linha ali, né? Alinhados, tá? Quais são as funções gerais dos acoplamentos? Logicamente, não são todos. Depende da sua geometria, forma construtiva. Primeiramente, todos eles, a responsabilidade é unir eixos. Unir dois elementos, né, de transmissão de potência. Nem todos eles absorvem choque, mas alguns sim. Absorver vibração, choque, solavancos. Compensar pequenos desalinhamentos entre eixos. Transmitir torque, isso é para todos, né? Reduzir vibrações, quando ele absorve choque, ele reduz vibrações. Quando a gente fala de choque aqui, pessoal, não só é choque elétrico, é choque de pancada, né? De impacto. Força, não forçar os rolamentos dos motores ou mancais, é uma coisa muito interessante. Quando você pega aqui um motor elétrico, o eixo é apoiado no mancal, o mancal tem um rolamento. Você coloca um carregamento em cima do eixo, esse carregamento vai estar distribuído, né, forçando o seu rolamento. Com o tempo, esse rolamento vai desgastar. Então, para evitar esse esforço em cima do rolamento, você pode usar um acoplamento, ele ajuda a suavizar essa energia em cima do eixo. Permitir manutenção do eixo motriz no eixo movido individualmente. O acoplamento também ele facilita a desunião desses elementos, né? Absorver dilatação entre eixos, motor e sistema. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Muitos projetistas, engenheiros esquecem desse pequeno fator, dilatação térmica. Então, quando você tem uma máquina, um equipamento que está ali na temperatura ambiente, numa condicionante, quando ele começa a trabalhar, aquele ambiente pode ficar quente. Quando você esquenta uma peça, a tendência dela é expandir. Essa expansão tem que ser compensada, né? Se os eixos estiverem tocando ali contato rígido em temperatura ambiente, quando esquentar, eles vão empenar, né? Eles vão dissipar para alguma região, fazendo desalinhamento, forçando mancais e assim por diante. Então, aqui são algumas funções gerais dos acoplamentos, tá? Mas, professor, aonde se emprega um acoplamento? Independente da empresa, indústria que você for, eu coloquei um videozinho aí de uma siderúrgica, na verdade, é uma termoelétrica. Na siderúrgica, na verdade. Você vai ter ali, sempre que você tiver um motor, provavelmente ele vai estar associado a um acoplamento, tá?
Então, por exemplo, nós temos uma esteira transportadora, onde ela vai levar o carvão, né, lá para o elemento de queima, assim por diante. Essa esteira é acionada por quem? Por um motor. Lógico que passa por uma caixa variadora de velocidade, uma caixa de redução, mas nesse intervalo, ó, do motor para a caixa de redução, da caixa de redução para o tambor aqui de acionamento, além dos mancais, nós temos quem? Os acoplamentos. Ó. Não é essa peça toda laranja, essa peça toda laranja é apenas uma proteção, tá? Ela ali, na verdade, está internamente o acoplamento a ele. Então, aqui, ó, outro sisteminha aqui, ó, que é um mexedor, né? Tem aqui o motor, tem aqui, ó, o acoplamento, e o eixo entra dentro da peça, que é uma caixa variadora de velocidade. E aqui dentro temos o acoplamento, ó, ele aqui, ó, protegido por aquele invólucro, né, laranja, que é só a proteção. Ok? Então, a gente já viu na esteira, viu nesse insuflador de ar. Aqui no queimador, né, os queimadores funcionam a partir do princípio de inserir o que? Oxigênio, uma ventilação forçada, né? Então, se você olhar aqui, ó, tanto no ventilador quanto nas bombas, né, de injeção ali, ou de sucção, no caso, bombas de vácuo, né, ó, você tem ali não só mancal, mas também os acoplamentos que fazem a união dos elementos, tá? Aqui são bombas de vácuo, mesma coisa, ó, o motor elétrico, acoplamento e a bomba, tudo que é acionado por eixo movido, precisa da força de um motor, eles têm um elemento de ligação, que no caso é o acoplamento, tá? E aqui vai mostrar diversos outros modelos, a empresa inteira tem aí montagens, né? Vejam só esses ventiladores, que interessante. Para que o motor não fique aqui embaixo atrapalhando o fluxo em função do porte, foi colocado aqui um acoplamento tipo cardan, a gente vai ver ele já aqui, é um acoplamento rígido, ó, mas ele faz já o distanciamento entre o eixo movido do eixo motor, tá? Então tem várias características, aplicações e assim por diante. Esse vídeo aqui é um pouquinho longo, ele vai mostrar outros, parte de bomba de água, parte de lavagem, outros transportadores. Então, sempre eles vão trazer ali uma associação. Motor, acoplamento, eixo, né? E depende da aplicação, você pode ter diversos modelos, ok? Quando a gente pega a normativa que fala sobre os acoplamentos, existem duas classificações. Primeiramente, os acoplamentos permanentes e os acoplamentos móveis, tá? Já a gente vai falar o que diferenciam dos móveis dos permanentes. Vamos falar inicialmente dos permanentes. Dentro dos permanentes existem outra divisão, que são os rígidos ou fixos e os flexíveis, tá? Os rígidos, eles seguem uma linha de construtiva rígida. Quando você vai nos flexíveis, já tem outra ramificação, que são os elásticos e não elásticos. Então, o acoplamento ele pode ser um acoplamento permanente flexível não elástico. E aí vai ter um modelo específico dele. Ou ele pode ser um acoplamento permanente, flexível, elástico. E tem outros modelos construtivos, tá? Então, ou seja, os acoplamentos mecânicos se classificam conforme a montagem do modelo de atuação, sendo eles subdivididos em acoplamentos permanentes e móveis, tá? Essa é a grande diferenciação entre eles. Quando a gente vai falar agora de acoplamento, nós vamos falar primeiramente de acoplamentos permanentes. Os acoplamentos permanentes são aqueles que atuam continuamente para conectar eixos durante o funcionamento da máquina ou equipamento. Não existe a necessidade de haver desconexão, permanentemente ligados. Só ocorrerá no caso de uma manutenção de uma parada específica. Ou seja, ele só faz o desacoplamento caso tenha intervenção humana necessária para desengatar, né, desacoplar, desunir os eixos. Classificações desses eixos, né? Fixos, rígidos ou flexíveis. Tá? Como assim, professor? Acoplamento permanente, rígidos, né, fixos. Os eixos dos acoplamentos fixos devem ser precisamente alinhados, pois eles não conseguem compensar eventuais desalinhamentos ou flutuações. Além disso, não possuem flexibilidade, são torsionalmente rígidos. O que é torsionalmente rígido? A partir do momento que você põe potência na árvore, o movido ainda junto. Não tem um elemento flexível, não tem uma defasagem aí do acionamento. Não absorvem choques nem solavancos. Choque não é choque elétrico, é vibração, né? Não admitem desalinhamentos nem radial, nem axial, nem angular. Ele é extremamente chato. Não é que ele é chato, ele é rigoroso. Ele é montado de forma precisa. Os acoplamentos permanentes rígidos podem ser de flange, luva, compressão e ainda de disco ou prato.
Vou mostrar para vocês. Ou seja, eles têm que estar perfeitamente alinhados. Qualquer desalinhamento, seja axial, seja radial, seja angular, ele gera um problema ali para o encaixe desse acoplamento. No entanto, existem até equipamentos diversos que você faz esse alinhamento dos mancais de forma computadorizada. Aí você vai pegar ali e vai ver que ele tem ali um elemento quando gira, ele faz a percepção. Se tem alinhamento, desalinhamento, se está desalinhamento, quanto, como corrigir, né? Existem diversos sisteminhas que fazem isso, tá? Dentre esses acoplamentos permanentes e rígidos, o mais comum deles é o acoplamento de flange. Método clássico de conectar duas árvores, um eixo e uma árvore, né? É bem adequado à transmissão de potências elevadas em baixa velocidade. Opa, vamos lá. Começam a entrar aqui algumas características bem interessantes. Por quê? Porque alta potência e baixa velocidade. Primeiramente, a forma construtiva dele é bem robusta e transmite potência. Por que baixa velocidade? Se você observar, ele é conhecido como flange, então são dois flanges que se encostam e tem um parafuso unindo as mesmas, né, pelo método de compressão, elemento de fixação móvel ali, né, dois parafusos, porca-arruela. Quando você vê aqui essa elo de ligação, veja que ao redor do acoplamento você tem apenas 4 parafusos. Esses 4 parafusos, dificilmente você consegue um alinhamento bacana ou balanceamento, a fim de poder trabalhar velocidades mais elevadas. Por isso que ele é considerado para baixa velocidade. A união é feita mecanicamente através de saliências encaixadas ou parafusos ajustados conforme a carga de cisalhamento. Então, aqui no caso são 4 parafusos, tem uma saliência que ajuda o alinhamento e depois a fixação por meio de parafuso. Tá? Ainda dentro de elementos rígidos, né, permanentes rígidos, existe o de compressão ou de aperto. Esse tipo de luva facilita a manutenção de máquinas e equipamentos com a vantagem de não interferir no posicionamento da árvore. Isso aqui é uma coisa interessante. Muitas vezes, quando você está montando esse de flange, ele não está batendo a furação. Você tem que mexer em algum dos eixos, em sentido de giro, posicionamento, a fim de fazer a ligação, né? O reto alinhamento dos parafusos para você poder fazer a fixação. Aqui não, por ele ser de compressão, ele vai abraçar os dois eixos e morder, né? Pressionar, qualquer posição se encaixa. Disco ou pratos, né? Não é mais de flange, usado para transmissão de grandes potências com superfície de contato e pode ser lisa ou dentada. Tem um parâmetro aqui também que são para velocidades mais elevadas. Professor, mas eu vejo que a forma construtiva dele é igual ao de flange que a gente viu anteriormente, só que aqui é baixa velocidade, dá uma velocidade mais elevada. Por quê? Olha a questão do balanceamento, como é interessante. Aqui ele dividiu em 4 partes, 4 pontos de fixação do acoplamento, não que esteja errado, ele suporta a carga, tudo ok. No entanto, essa distribuição de massa, para você fazer um alinhamento é muito mais complexo. Não vale a pena. Facilmente ele perde o alinhamento, né? O balanceamento. Quando você vem para esse aqui de disco prato, a gente tem mais parafusos distribuídos ao redor da peça. Consequentemente, ele tem um porte um pouco maior, parafusos menores, mas uma quantidade maior de parafusos. Com isso, você consegue um balanceamento mais simples. E aí, esse aqui é recomendado para, igual ao anterior lá, né, o de flange, ó, saliência, encaixes ou parafusos ajustados de carga de cisalhamento, né, como ele é construído, para esse modelo, que distribui parafusos menores por causa da quantidade de parafusos que tem. Ok? Tá dando para entender, pessoal? Tá meio complexo, tô falando muito rápido, tá ok, né? Acoplamentos. Legal, Mariana, maravilha, muito obrigado. Acoplamentos flexíveis. Vamos sair dos rígidos, vamos para os flexíveis. São utilizados para suavizar a transmissão entre uma árvore e o eixo movido, né? Aonde é brusco o desalinhamento, perfeito também não é garantido. Onde a movimentação seja brusca e o alinhamento não é garantido. Os acoplamentos flexíveis constituem, né, 2 cubos, um em cada eixo projetado, de modo que ambos se liguem com um elemento intermediário, flexível ou flutuante. Eu vou explicar para vocês o que é flutuante e o que é flexível. Então, veja que aqui nós temos 2 flanges, uma de cada lado. É justamente essa imagem aqui, ó, que nós temos aqui, ó. Se fosse esse modelo em amarelo, tá? Aqui.
Você tem aqui duas flanges, no qual vai prender uma eixo árvore do eixo movido, e no meio a gente tem essa borracha, que parece um pneu. Ela serve para qualquer desalinhamento, qualquer solavanco. Ela trabalha como amortecedor, tá, do sistema. Muito interessante esse tipo de acoplamento, é caro, mas vale a pena. Então, olha, ele compensa de desalinhamentos, variações de posicionamento axial, ou radial, na verdade, né, perpendicular ao eixo, ou deslocamentos axiais, dilatação, movimentação do eixo, tá? Dentro dos elásticos flexíveis, ainda tem os de pinos elásticos, muito utilizado, muito interessante. Os elementos são emissores de pinos com aço, com mangas, luvas de borracha. Então, veja aqui que é uma flange, com nesse caso, 6 pinos, com borracha em volta, e do outro lado nós temos outros 6 na outra flange. Quando eles se encaixam, tem o orifício de cada um, ele se encaixa e faz o travamento. Professor, por que ele é flexível? Porque a região de contato aqui dos furos está associada a essa borracha. Ele não tem a mesma flexibilidade que o anterior, mas ele tem uma certa flexibilidade de funcionamento. Elástico de garras, esse aqui sim tem um elemento flutuante. Elástico de garras, constituído de garras que, por sua vez, são de borracha, não introduzidas nas aberturas entre os discos, contato de movimento. Então, vamos lá. Veja que você tem uma flange de um lado, com alguns dentes nos espaços, vai ter essa mesma flange do outro. Quando você faz o encaixe, existe uma folga entre os dentes, eles não se tocam 100%, vamos falar assim, justamente justo. Você vai ter um elemento entre eles, que é justamente o anel aqui flutuante, a fim de que ele é uma borracha que suaviza esse contato, né, de elo mecânico com elo mecânico. Então, dessa forma, você consegue um amortecimento bacana, trabalho mais silencioso, assim por diante. Olha aqui o perflexo ou pneu, que a gente estava dando o exemplo, né? O elástico perflexo ou pneu, conhecido por acoplamento superelástico, uma borracha, permite maiores instrumentos. Ok. O que tem aqui diferente nesse acoplamento? Então, são as duas flanges, cada flange dessas vai ser presa em um eixo. Depois você vai fazer a união das flanges por meio desse semilu aqui, ó, que nada mais é do que como se fosse um pneu, não, é um pneu, uma borracha em volta dele, parafusar nas suas extremidades, que o corpo da borracha transmite a potência por meio da rotação, mas também ela pega esses ruídos, desalinhamentos e faz essa correção por causa do elemento flexível, tá? É um dos acoplamentos mais utilizados, consequentemente também é um dos mais caros, ok? Indo nos flexíveis, existe o elástico de fita de aço. Todo de aço flexível, todo de aço e flexível. Como isso é possível, professor? Muito simples. Dentro do acoplamento, existem pequenos canais no qual você vai colocar essa fita em zigue-zague que ela vai fazer a união deste lado com este lado. Do motor para o movido, da árvore para o eixo, né? E aí você vai ter uma cápsula de invólucro fazendo a proteção desse zigue-zague. Coloquei um videozinho aí, acho que ele vai gerar, a relação à montagem desse acoplamento em 2 eixos, né, para unir eixos. Então, ele é uma bancada de teste, logicamente, ele tem ali 2 eixos, ó, no qual ele precisa fazer o alinhamento entre os 2 elementos. Então, ele tem as partes componentes ali do acoplamento em si, o acoplamento ele compra separadamente, né, e ele vem um conjunto para você colocar todos eles durante a montagem. Então, ele vai mostrar para vocês, passo a passo, essa montagem. Primeiramente, é uma montagem didática, tá? Então, quando você olhar aqui, ó, nesses cubos que ele está mexendo agora das engrenagens, veja que tem um rasgo da chaveta. Então, a primeira coisa que ele faz ali, ele coloca o retentor dos 2 lados. Para a gente não esquecer, eu montei as montagens, já montei, quando me faltava esse retentor, eu desmontava para encaixar ele. Aí está usando um parafuso de pressão, mas como é demonstrativo só, vai valer a pena para a gente. Então, ele pegou o espaço que eu tinha criado ali e colocou a outra engrenagem. Mesma coisa do outro lado, respeitamos parâmetros de medida em função dos feixes disponíveis. E assim vai, conforme você vai fazer essa ligação, né, dos elementos. Dependendo da potência, dependendo da velocidade. E aqui ele mostra uma classificação, como a gente pode falar, em função da potência, né, como a gente está falando. Aqui é só um gabaritozinho que ele tem, no qual ele faz o alinhamento desse acoplamento, né? Existem tolerâncias
geométricas, de angulação, distanciamento lá que ele pode seguir. Feita essa pré-montagem, logicamente ele só fez ali com um aperto com parafuso de pressão, né? E aí ele vai fazer o que aqui agora? Ele vai colocar a gaiola de aço. O que é a gaiola de aço? É justamente o elemento flexível entre eles. Ele vai colocar uma luvazinha ali que ele vai mexer com graxa, então, digamos assim, um engenheiro não tão raiz, mas tranquilo, sem problemas, nada contra você se sujar. Então, você faz aqui a lubrificação, né, do acoplamento, desculpa, esse acoplamento ele trabalha lubrificado. Feita essa lubrificação, ele vem com a gaiola, que é esse elemento de ligação, ó, ele vai encaixar nessas ranhuras perfeitamente. Veja que ela encaixa na geometria, mas ainda existe uma folga, né? Por que essa folga? É justamente a flexibilidade dele, ó, que ele consegue empurrar até de um lado para o outro ali, os dentes. Ele continua aí, né, utilizando aí o doce de leite aí na peça. Vai puxar os dois retentores, um de cada lado. E aí vem com o fechamento, né, a carcaça de fechamento. Ele já colocou uma embaixo, está colocando os retentores ali, ó, em cima, né? E vai vir com a carcaça de cima. Ou seja, ele fez toda a montagem deste acoplamento. Ok? Para fazer o aperto, tem então a união entre os eixos. Tá? O jogo parece complexo? Não é, mas é muito interessante. Acoplamentos não flexíveis. A gente estava falando dos permanentes flexíveis. Agora vamos falar dos permanentes não flexíveis, não elásticos. Na verdade, flexíveis não elásticos. Acoplamentos permanentes flexíveis não elásticos compensam desalinhamento, seja radial, axial ou angular, são torsionalmente rígidos e não absorvem choques nem vibrações. Entretanto, são capazes de manter o sincronismo entre as máquinas acopladas e deslizantes, sem desalinhamento, né? Tem dois modelos aqui, três modelos muito interessantes. O primeiro deles, o Oldham, muito usado em equipamentos medicinais, muito utilizado por pessoas da automação. É um acoplamento não elástico, permite desalinhamentos torsionais muito pequenos, meio grau aí de tolerância, mas transmite potência, grandes potências. A necessidade de ser lubrificado com periodicidade, o elemento flutuante, quando é desgastado, a ser trocado. O que é o elemento flutuante? Essa borrachinha. Então, é bem interessante, às vezes, quando você vê um acoplamento desse trabalhando, a borrachinha ela fica correndo ali entre os dois, mas não cai, como se ela estivesse solta. Na verdade, ela está dentro dos trilhos encaixada ali, que com o desalinhamento ela anda para compensar. Cardão junto universal. Muitos de vocês já devem ter escutado falar desse elemento, já visto. Professor, eu nunca vi, já viu sim. Você já deve ter visto parado no trânsito, do lado de um caminhão, e lá embaixo dele você vê um eixo que quando o caminhão acelera, ele começa a girar, e o caminhão anda, né? Ali é um acoplamento modelo cardan, associado a juntas universais. Acoplamento não elástico, cardan, ou junta universal, usado para ligação de árvores de potência, eixo árvores, de forma um ângulo permanente entre si, existe uma angulação ali, entre a conduzora e a motora, né, a condutora e a conduzida, e você faz essa união de elementos. Muito interessante. Ele não tem elemento flexível, ele é rígido, no entanto, a potência empregada é transmitida, vamos falar assim, né, pouca dissipação. Então, como você vê assim embaixo de um carro lá, aquele tubo, no qual corresponde justamente ao eixo cardan de transmissão. Tá? Saindo dos acoplamentos permanentes, nós vamos falar dos acoplamentos móveis. São empregados para permitir conexão e desconexão das árvores, sem a necessidade de desmontar o acoplamento. Ou seja, são acoplamentos comandáveis, que você dá uma ação para ele executar. Ele não trabalha de forma automática dentro do software, né? Conforme a primeira parte que a gente mostrou. Esses acoplamentos transmitem força e movimento somente quando acionados, isso é, são controlados por um comando. Como assim, professor? A embreagem é um acoplamento móvel, né? Comandável, que ela só funciona quando você pisa na embreagem, quando você solta ela para de funcionar. Então, ela não está associada ali a diversos outros fatores, apenas a ação humana. Então, dentro aqui, ó, dos acoplamentos móveis, tem os comandáveis e não comandáveis, né? O que diferencia isso? Comandáveis ou comutáveis. Comutação, né? Ó, acompanhamento comandável, comutáveis transmite força e movimento somente quando acionados, isto é, oferecendo um comando, necessitando de um comando, obedecendo a um comando.
São esses mecanismos que operam segundo o princípio de atrito. Esse mecanismo recebe nomes de embreagem e de freios. Vocês vão ver isso aí já já. Opa. As embreagens, também chamadas de fricção, são discos de fricções, né? Fazem a conexão entre árvore, elas mantêm a árvore motriz e acomodada na mesma velocidade angular, então ela faz uma compensação ali de giro, caso você precise de uma precisão. Os freios têm a função de regular, reduzir ou parar o movimento dos corpos, segundo o tipo de comando. Existem acoplamentos, né, comutáveis manuais, eletromagnéticos, hidráulicos, pneumáticos, acionados diretamente ou indiretamente pela máquina, pelo trabalho. Ok? Vai parecer muito texto, meio complexo, mas se vocês olharem com calma depois, vocês vão ver que é bem simples, tá? Vocês têm que se atentar somente a esse gráficozinho que você consegue compreender todo o funcionamento deles. O primeiro deles é a embreagem, né? Conforme o tipo, pode ser acionada durante o movimento da máquina ou com ela parada. Pessoal, eu pensei que embreagem só tinha em carro, né? A embreagem é um método de transmissão utilizado também em máquinas, equipamentos, na indústria, tá? As formas mais comuns das embreagens acionadas em repouso são acoplamentos de garra, que acompanham de dentes. Geralmente, esses acoplamentos são usados nas caixas de engrenagens de máquinas, né? Como que funciona? A embreagem pode ser classificada conforme o formato construtivo, né? Embreagem disco, cônica, centrífuga, unidirecional, eletromagnética e hidráulica. Então, aqui, por exemplo, seria uma alavanca de acionamento. A partir do momento que essa alavanca é acionada, por um lado, ela faz o desacoplamento aqui, ó, dessa peça dessa, separação. Acionou o contrário, ela faz o encaixe novamente, tá? Disco de embreagem. Consiste em anéis planos, apertados contra um disco, feito de um material com alto coeficiente de atrito. Olha aqui, ó. Normalmente, a força fornecida para uma ou mais molas de embreagem é a embreagem desengatada, né? Após por uma alavanca ser acionada ou não. Então, aqui a gente tem uma foto muito interessante que mostra a simbologia, esse funcionamento. Como assim? Temos aqui um disco da embreagem, o outro disco com elemento abrasivo, que é esse aqui em xadrez. A partir do momento que você aciona a embreagem ou você desacopla, você está puxando todo esse elemento aqui para trás. Tem uma mola aqui que ajuda ele a ficar na posição, tá? Mas você consegue extrair ele. A partir do momento que você separa, o outro gira em falso. Ele não gira transmitindo potência. Quando eles encostam, tem uma região de atrito, transmite potência. Professor, eu já vi aqui o disco platô, né, de um carro. Aqui é uma montagem construtiva de um carro, aqui é uma montagem construtiva de uma máquina ou um carro de maior potência, no qual tipo de embreagem você vai tendo aí velocidades distintas. Embreagem cônica. Muito interessante esse sisteminha. Possui duas superfícies cônicas, uma das quais pode ser revestida com material de alto coeficiente de atrito. Capacidade de torque de uma embreagem cônica é maior do que a mesma embreagem disco do mesmo diâmetro. O torque aumenta o acréscimo do ângulo entre aqui os eixos. Esse não deve ser superior a 8 graus. Então, o que acontece? A região de contato ela é inclinada. A partir do momento que exerce uma força maior aqui, ele aumenta a região de atrito aqui entre instituição, né, de potência, e o movido, vamos falar assim, motor e movido. E aí você transmite potência ao longo do eixo. Afrouxou, separou, não transmite mais potência. Isso é a jogada de uma embreagem. Tá? Embreagem centrífuga. Vocês já devem ter escutado falar desse elemento, muito interessante. Vocês já devem ter andado, alguém já andou naquelas motos de 4 marchas sem embreagem? Honda Bis, Honda Pop, antiga Dream, né? Vocês conhecem algum tipo de acionamento no qual ele só vai funcionar a partir de uma certa velocidade, né? Deus me livre, da moto ou do tipo de embreagem, Mariana? Essa embreagem aqui, ela facilita a vida da pessoa. O que acontece? A partir do momento... moto. A partir do momento que você engata a marcha aqui, esse tipo de embreagem, ela tem duas sapatas, que a gente chama, que são esses elementos aqui, ó. Um lado eles estão presos num eixo, no outro eles estão ligados a essa massa, que é o elemento centrífugo. A partir do momento que você acelera e aumenta a rotação, a tendência dessa massa é abrir, expandir, sair axialmente pelos eixos, né? E quando ela abre, ela exerce uma força aqui, ó, nominal, entre a sapata e o tambor. Gerando atrito, a moto anda. Quando você para de acelerar, essa rotação diminui, elas desacoplam, né? Elas desencaixam. Então, é uma jogada muito interessante de funcionamento desse tipo de moto, tá?
embreagem unidirecional, chamado diodo mecânico. Mostrei para vocês umas aulas atrás que a chaveta ela era o que? O fusível mecânico. Agora nós vamos ver o diodo mecânico. Vocês lembram lá nas suas aulas de física o que era o diodo? Alguém lembra? Circuito RLC, capacitor, resistor, indutor. Professor, faz muitos anos que eu fiz física. O diodo, pessoal, é aquele elemento que permitia a passagem da corrente em apenas um sentido, né? Ele não voltava. Ele trabalhava só em um sentido de funcionamento da corrente. Quando você fala de uma embreagem unidirecional, o exemplo mais prático é a catraca da bicicleta, a catraca da corrente, né? Corrente de transmissão. Você pedalava para frente e transmitia potência, você pedalava para trás e girava em falso, né? Ou seja, ela era uma embreagem unidirecional. Ela só engatava em um sentido. Aqui é uma embreagem mecânica, vamos falar assim, industrial, que muda a geometria muito interessante. Então, por exemplo, ó, se eu girar aqui no sentido anti-horário, né, ó, o anti-horário ele vai trazer a bolinha aqui para esse ponto mais próximo aqui do afunilamento, ele vai fazer o travamento e vai transmitir potência. Se eu trazer ela para o lado reverso, girar no sentido horário, ela vai se afastar da superfície comprimindo a mola, ou seja, não faz o travamento. Tá? Tem vários modelos, formas construtivas, fabricantes. É uma aplicação muito interessante. Quer ver um exemplo de um diodo unidirecional? Esteira transportadora que transporta carga, digamos assim, inclinada. Imagine se você está transportando uma carga aqui e acaba a energia. E se começa a voltar, pode provocar um acidente, né? Ali atrás e tal. Então, ela tem uma embreagem dessa para que o elemento suba. Caso falte energia, um problema, ele para ali na posição. Tá? Evitando assim que ocorra algum tipo de acidente. Embreagem eletromagnética. Já escutaram falar dessa embreagem ou não? Alguém conhece? Já viu? Garanto a vocês que todos vocês que já andaram num carro com ar-condicionado utilizaram de uma embreagem desse tipo. Como assim, professor? A embreagem do carro? Não. É a embreagem de acoplamento entre a bomba compressora, que é a compressor, né, do sistema de refrigeração, e a correia do comando de válvulas ali, né, a correia dentada do motor. Então, quando você vai lá e aperta aquele botãozinho AC no seu painel, que acende a luzinha laranja, para ligar o ar-condicionado, quando você aperta aquele AC, ele energiza uma bobina, fazendo aqui um campo magnético, gera uma tensão, gera uma corrente, gera uma tendência de fluxo. E aí ele se junta, faz o ímã. Quando não, ele se separa e perde o contato. Então, é um exemplo muito utilizado aí dentro da indústria automobilística, tá? Trouxe um vídeo muito interessante aqui para vocês. Só voltar aqui. Vocês já imaginaram uma forma de transmitir potência, um acoplamento sem contato físico? É um acoplamento magnético. Tá? Então, aqui ele está transmitindo o movimento de um motor. Aqui é um ventilador Sirocco, tá? Um modelo de ventilador, por meio de uma flange, no qual não existe contato. Existe apenas o contato eletromagnético. Tá? Motor, eixo árvore, está aqui no motor, eixo normal, convencional. O movido estaria ali na haste do aspirador. Está mostrando aí, logicamente, vai falar que é o melhor, funciona mais e tal, mas é o sisteminha dele. O interessante é que nesse meio aqui, ó, não tem contato. Ó. Olha lá o papel passando. Ó. Papel livre ali. Tá? E aí ele consegue fazer uma transmissão sem ter contato físico, sem ter solavanco, sem ter propagação aí de vibrações. Se eu tenho um material isolado de outro, porque ele é um elemento que passa uma certa corrente, algum campo magnético que tenha risco, então você não tem contatos. Outra coisa muito interessante que é usar esse tipo de acoplamento, se a gente tem um tanque, no qual eu preciso agitar uma peça dentro dele e uma fora, eu não preciso fazer um furo no meu tanque para transmitir movimento. Eu posso usar embreagens eletromagnéticas, com a superfície do meu tanque estando no meio, entre elas ali. Tranquilo? Tem diversas aplicações aí. Algum de vocês já escutou falar de conversor de torque? Quem gosta de automobilismo aí, potência de motor. O que é o conversor de torque? Nada mais é do que um acoplamento comandável hidráulico
né? O conversor de torque, na verdade, ele pega um movimento e amplifica por meio de uma forma geométrica construtiva de bombas a elevação da potência. Como que funciona o conversor de torque? Muito interessante. Geralmente ele está entre o motor e a caixa de transmissão, né? O gearbox aqui, caixa de engrenagem. O motor ele prega ali uma velocidade de trabalho, tá? Que ela tem, quimicamente, é meio constante, em função dos parâmetros do motor. E aí, essa potência aqui, esse giro que é inserido de um lado aqui do conversor de torque, ele aciona essa bomba, esse pump. Essa região interna do conversor de torque, ela é completamente imersa em óleo. Então, quando você começa a girar aqui, esse óleo que ele é incompressível, ele começa a ser bombeado internamente mesmo, dentro do sistema. E aí, esse rotor ele vai ficar ali bombeando óleo ali dentro do sistema, acionando de uma turbina para outra, ou seja, de uma região para outra. Tá? Pode parecer complexo, mas não é. Basta se aprofundar um pouquinho mais. É muito interessante. O extrator potencializa aí essa... Como a gente pode falar? Funcionamento, né, do sistema, do fluido ali para gerar a potência. E aí você tem um conversor de torque. Esse é o jogador conversor de torque. Tá? Quais são as vantagens e desvantagens dos acoplamentos? Nem tudo são mil maravilhas. Por que eu usaria um acoplamento? Primeiramente, absorver desalinhamentos. Isso aqui é uma grande vantagem dentro da utilização dos sistemas, né? Esse pequeno desalinhamento eu posso ser compensado em função da geometria do meu acoplamento. No entanto, cuidado. Um acoplamento rígido ele tem um preço, quando você vai para acoplamento flexível ele tem outro preço, mas é oneroso, porque tem características a mais. Manutenção simples, rápida e com poucas peças de composição no produto. Aqui tem um paradoxo muito interessante, porque assim, se você pensar a grosso modo, é uma forma mais fácil que o acoplamento facilita a desmontagem de uma máquina. No entanto, quando você vai para o lado da manutenção, o acoplamento é mais um elemento que tem que ser monitorado pela manutenção. Então, às vezes, ele pode não ser tão vantajoso. Casos são casos, tá? Redução da emissão de ruídos, vibrações, choques, solavancos ao sistema, né? Por quê? Tecnologia mais inovadora que nós estamos utilizando. Simples instalação, economia, né? Aumento do intervalo de manutenções, reduzindo as horas de parada. Não para a máquina de surpresa, ela tem um rendimento melhor. Sua grande maioria dispensa lubrificação. Trabalha pelo princípio de atrito alguns, então ele não pega lubrificação. Normatizado no mundo todo, isso é uma vantagem. Amortecimento de vibrações e choque. Então, essa figurinha aqui mostra muito bem. Se você tem aqui do outro lado um eixo de uma máquina que trabalha com vibração, um moinho, uma britadeira, né, um misturador, e aí você passa ele por esse elemento de união que faz a absorção dessa vibração, desse choque, e aí você tem a saída mais constante do seu material, ou uma saída mais suavizada do seu produto final. Quais são as desvantagens do acoplamento? Instalação. Aumenta o número de componentes, como eu falei para vocês na questão da manutenção. Custo. Quanto maior a especificação do acoplamento, maiores serão os custos. Então, eu quero acoplamento melhor que existe. Ele é caro. Qual é mais barato? É o simples de flange ali, que não acontece nada, que é para o motor estar alinhado. Você gasta a linha no motor e tudo demais. Tá? Mas tem vantagem e desvantagem, tem que ser calculado. Temperatura de atuação. Existem temperaturas de atuação de trabalho específicas para cada fabricante. Fiquem atentos. Terminamos nosso assunto sobre acoplamentos. Vamos falar agora sobre molas. Pessoal, mola é um elemento muito interessante. A mola foi uma das grandes revoluções industriais, que você utilizou energia armazenada na mola para algum tipo de trabalho. Você conseguia armazenar energia e distribuir essa energia posteriormente, mecanicamente isso, né? Graças à mola. Quando você pensava na década de 80, que era da década de 90, era da escola técnica, por exemplo, muitos projetos que aconteciam, você especificar uma mola para o projeto era caro, você tinha que usar uma mola padrão ou disponível no mercado. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia você gera a documentação da sua mola, manda para o fabricante, ele fabrica de uma a centenas de milhões que você queira, em cima do seu projeto. Muito interessante essa abordagem hoje,
que a mola está disseminada em função dos equipamentos de construção e no mercado para desenvolvimento dessas molas, fabricação dessas molas. Tá? Primeiramente, o que é uma mola? É um elemento elástico, metálico ou não metálico, não obrigatoriamente a mola precisa ser de aço metálica, capaz de absorver uma energia através da deformação e transformá-la em energia potencial. Uma mola deve apresentar deformações relativamente grandes, se ultrapassar o limite de escoamento, isto é, sem sofrer deformações permanentes. Ela pode sofrer variações ali no funcionamento dela, mas não é permanente. A denominação que se dá devido ao esforço de compressão ou tração, sendo proporcional à força aplicada, sendo que esta informação restitui-se quando o CS aplica a força. Então, essa deformação dela é o carregamento, remoção do carregamento, remoção do carregamento, tá? Tanto com compressão quanto com tração. Aqui é só uma literatura que fala um pouquinho sobre molas, achei interessante, eu sempre coloco. As molas de forma de bronze, né, elástico, obtido adicionando-se estanho à liga de cobre, eram rudimentarmente utilizadas em catapultas militares de por engenheiros na Grécia, durante o século III a.C. Então, ele já era utilizado como uma arma, né, armazenar energia de uma mola. Com a Revolução Industrial, em 1980, teve início a produção em escala. Hoje, sua utilização em larga escala vai de teclas celulares a molas que suportam, pelos vistos, protegê-las em longos terrenos. Então, tem várias características e aplicações de função das necessidades, né? Quais são as principais? Armazenamento de energia, amortecimento de choques, controle de movimento, elementos de fixação. A mola é um elemento de fixação também. Mola de aço é a mola mais comum que nós conhecemos. Molas daquela que a gente descobriu numa caneta, num brinquedo, ou até mesmo na suspensão do carro, né? Para ser uma mola, altos valores de limite de elasticidade sob tensão, o material tem certa característica. Elevada resistência a choque, principalmente no caso de serviços mais pesados, como veículos em geral. Excelente resistência à tração, depende da aplicação, né? Boa ductilidade para ser conformada, então ela pode ser maleável, pode ser conformada, muito interessante. Elevada resistência à fadiga. Já escutaram falar num termo chamado mola cansada? Mola cansada é aquela mola que já trabalhou muito e perdeu a força, né? Ela já não tem mais a mesma energia, a gente chama de mola cansada. Então, muitas molas podem ter, é um material que já tem uma certa resistência à fadiga. Elevada resistência a choque, solavancos, momentâneos, forças momentâneas, ela está disponível para isso, tá? Molas de borracha. Como assim, professor? A tecnologia está evoluindo. Molas pneumáticas são coifas que condicionam o ar sob pressão e, dessa forma, trabalham como principal elemento elástico de suspensão, observando choques e vibrações. Então, isso aqui são foles, ou coifas, como a gente chama, no qual existem tampões, alguns já estão aqui com parafusação, né, para encaixe. Quando você pressuriza o ar, ele infla, quando você tira o ar, ele baixa. Então, você tem ali um controle de acesso de uma janela, de um elemento que funciona em função das coifas. Trouxe um videozinho mostrando para vocês. Então, está aqui, ó, a coifa, está aqui o eixo trabalhando na rua e aqui é a estrutura do carro, né, embaixo do carro. Eu vejo ali o amortecedor trabalhando, ó, duas bolsinhas com ar, fazendo esse trabalho de absorção de energia, tá? Material PU, outro tipo de material para a confecção de molas, né? O plástico prene, uretano e elastano são polímeros, né? Poliuretanos, que pertencem a um grupo de materiais que seriam as características elastômeros, né? Com possibilidade de deformações temporárias, termoplásticas, devido a grandes variações de dureza. Então, é uma tipo de mola muito empregada em algumas construções. Então, você tem aqui, por exemplo, a aliviada, aqui ela sob pressão. Aliviada sob pressão, dependendo da aplicação, ela tem uma fundamentação. De colocar esse videozinho, ele não está funcionando, eu tentei procurar ele antes da aula também, mas eu não achei. Aqui atrás nós temos duas molas, na verdade, dois tarugos, né, de PU. E aí, conforme ela desce, ela dá uma massadinha no tarugo e volta. Então, a gente vai controlando aqui a parte de prensagem, né, de funcionamento de força. Quando a gente fala de mola,
Tem diversos modelos de formas construtivas. Cuidado, a mola não é sempre aquele elemento aspiral que estamos à nossa frente. Ela é qualquer elemento que armazene energia e devolva essa energia depois sem deformação, é uma mola. Ok? Dentro da norma, como as molas são classificadas? Lâminas ou barras, helicoidais, espiras e anéis. Helicoidais pode ser feixe simples ou duplo, ou um feixe, né? Uma mola simples ou um feixe de molas. Helicoidais, cilíndricas e cônicas, espiras, geral, e molas anéis, tanto Prato quanto a Belleville, tá? Que nós vamos ver aqui agora. Tudo isso é normatizado. Molas planas, lâminas, conhecido como feixe de mola, já devem ter visto também algumas caminhonetes grandes, caminhões, né? Então você tem aqui, ó, as molas planas, empilhadas a fim de ter uma fixação nas extremidades e receber e absorver uma carga. Então ela está apoiada nas extremidades, a carga vem aqui no centro, ela faz toda a flexibilidade ali de apoio do elemento. Ela pode ter olhar nos terminais, pode ter o centro amarrado, ou centro amarrado com olhares de fixação, depende do seu projeto. Molas de compressão, né? São molas helicoidais com espiras afastadas, utilizadas para grandes deflexões de retorno de uma válvula, né, de motores como molas, motrizes, etc. Uma coisa muito interessante das molas, tá? Perfil. A gente talvez esteja mais acostumado ali com perfil de mola cilíndrica, mas a mola não necessariamente ela tem que ser sempre cilíndrica. Ela pode ser quadrada, sextavada, ovalizada, ou até mesmo alongada, como se fosse ali um retângulo, né? Aqui é a forma construtiva perante a norma, como a norma representa os elementos. Aqui é uma mola de tração, diferente daquela que era compressão, essa aqui é de tração. Conhecem esse gancho de rede, né? Você tem as espiras uma próxima da outra, quando você coloca a carga, elas se separam, né? Para o conforto. Você tem aqui a explicação. Outras formas construtivas demonstradas dentro do sistema. Molas helicoidais de torção. Não é tração nem compressão, é torção. Não comprime nem constrange. Ela torce, né? São molas helicoidais com espiras separadas por pequenos vãos que podem ter vários tipos de extremidades, tipo de aplicação ou pregador de roupas. Então, qual é o pregador de roupas aqui que é o mais usual? Quando você aperta aqui lá de trás, ele abre a ponta, você prende lá e solta, ele fecha. Tem uma certa resistência mecânica para poder segurar a peça pronta. Mas quem exerce essa força? É a mola helicoidal de torção, tá? Tem algumas formas construtivas perante a norma, representação em corte, representação direta. Molas em formato de espiras. Isso aqui é uma coisa muito interessante, eu já perguntei para alguns alunos. Alguns de vocês já desmontou algum brinquedo na infância, no qual saiu uma fita gigantesca lá e nunca mais conseguiu montar? Aquela fita é justamente a mola em espiras. Aqueles brinquedos de corda que você puxava o carrinho, soltava, ele saia correndo. Ali, quando você puxava para trás, ele estava armazenando energia dentro de uma mola. Aqueles brinquedos de criança que você puxa e ele vem cantando musiquinha. Relógio. Tudo está associado a essa mola, que ela trabalha a torcida e vai soltando a energia aos poucos. Aqui é apenas a representação dela dentro da normativa, né? Ó, como que sairia. Molas, anéis ou molas prato. É uma mola muito interessante, também está no nosso dia a dia, mas não é tão vista, né? Devido à sua empregabilidade. São molas de pequeno curso, mas de grande força. Geralmente são usadas como de falar batente, né? O fim de curso. Quando o carro de uma pessoa está com problema já de amortecimento, o amortecedor geralmente ele bate, né, numa das extremidades. Para evitar que essa batida bata fortemente lá na superfície e venha algum dano, você coloca essas molas que podem estar alinhadas ou defasadas uma contra a outra, e ela faz a absorção dessa energia ali naquele ponto, né, que está sendo ou o fim de curso que está batendo, ou que está no momento final ali de frenagem. É a forma que ela trabalha. Pequeno deslocamento e grande força. Podem estar associadas em série, podem estar associadas aqui invertidamente, cada aplicação tem aplicação. A gente falou lá da seção, né, uma mola de seção quadrada, uma mola de seção retangular, uma mola de seção cilíndrica. Isso não é uma regra, toda mola tem que ser cilíndrica, não é uma regra. Você vai usar o material correto para fazer a sua mola em função
das suas necessidades. Aqui estão algumas geometrias consideradas de molas, tá? Pessoal, vou fazer uma pergunta a vocês. Vamos lá, vamos ver se vocês estão prestando atenção, se tem raciocínio lógico. Quando eu pego essa mola aqui, ó, quadrada, né, paralela, né, helicoidal, e comparo ela a essas outras aqui, por exemplo, essa cônica, essa bicônica ou essa convexa. Essa geometria diferencia o funcionamento dessa mola de uma para outra? Sim ou não? E por quê? Alguém sabe nos dizer? Tem alguém por aí? Estou conectado. Diferencia, professor, só não sei dizer por quê. Mas por que essa geometria diferenciaria e ajudaria em quê? Sabe me dizer ou não? Consegue imaginar? Não sei dizer. Alguém tem algum palpite? Vamos lá, pessoal, são engenheiros. Geralmente, quando você está numa roda de amigos, pergunta para o engenheiro ali, né? O engenheiro tem que saber de tudo, não sei por quê, mas qual seria a influência dessa mola? Ó, vamos pegar todas essas nossas molas aqui, ó. Vamos fazer um corte nelas. Só para a gente poder visualizar. Como se cortasse ela aqui no meio, ó. Tá? Quando a gente corta essa mola aqui no meio, vamos fazer o rebatimento dela aqui. A gente vai observar o que nela aqui? Os elos, né? Ou seja, essa aqui, ó, ela vai ter aqui um elo aqui, um elo aqui, um elo aqui, do outro lado também, né, ó? Concordam comigo? Se eu pegar essa aqui que é cônica, ela vai ter um elo aqui, vai ter um elo aqui, outro elo aqui. Só construindo ela aqui. Ficou meio mal feito, mas que vale a intenção. Aqui também, né? Ela vai ter uma aqui, uma aqui, depois volta para cá, né? Ó, e assim por diante. O que acontece nessas seções? O que limita uma mola, além da carga? É a flecha dela, o quanto ela consegue se comprimir. Quando você pega uma mola paralela dessa, qual que é o limite de curso dela? Até um elo bater no outro. Né? Seria isso aqui, ó. Correto? Isso aqui seria o fim de curso dela. Ela estendida, os elos teriam uma distância. Quando você vem para uma mola cônica, bicônica ou convexa, elas não se batem uma em cima da outra, tem uma defasagem de altura, consequentemente elas conseguem se sobrepor uma à outra. Então aqui comprimida ficaria uma aqui, outra aqui na lateral, outra aqui na lateral. Veja que elas invadem um espaço da outra, sem sobreposição. Então essa é a diferença, né, que tem entre as molas paralelas para as cônicas, bicônicas ou ampulheta, que a gente chama, né, que é a convexa. Tranquilo? Deu para entender a lógica? Em frente. Aqui são apenas algumas nomenclaturas construtivas de molas. Quais são os parâmetros considerados, aplicados, demonstrados ali para você detalhar tecnicamente, principalmente a altura, diâmetro externo, diâmetro interno. O arame é uma consequência em função da força que você deseja. E o passo dela aqui para você saber o range dela, quanto ela se desloca. Algumas características da mola cônica, da mola fita, da mola de torção, da mola prato. Aqui são apenas outras curiosidades de mola em formas construtivas. Mola de seção variável. É interessante, porque quando ela está montada, ela tem uma seção de um passo maior e um passo menor. Se eu tenho uma pequena força, ela flexiona nessa região de passo maior. Se eu tenho uma carga mais elevada, ela comprime toda essa região de passo maior e trabalha nessa de passo menor. Tiram força maior ou força mais. Ou seja, você tem ali variação de eficiência da mola em função da carga que está sendo carregada. Pessoal, cuidado. Muitas vezes já devem ter desmontado algum equipamento, alguma peça, e viram lá, essa arruela está torta, vou jogar fora. Esse elementozinho aqui tem umas abazinhas tortas, também não está funcionando, amassou. Na verdade, são alguns tipos de mola, né? Lembra das nossas arruelas de pressão? Arruela ondulada?
São rodas que trabalham pelo princípio de expansão de força, né? Então, elas são comprimidas e ficam exercendo uma força. Ali são elementos elásticos, tá? Dependendo da sua aplicação. Que é só uma questão de distribuição de forças, como ela funcionaria ou trabalharia, apenas curiosidades de molas. A mola de borracha, isso aqui é uma literatura que eu coloquei há menos de 10 anos atrás, que ela entrou dentro do rol das molas que a gente fala, né? Que antigamente ela não era considerada mola, o fole, né? Tá? Mola de torção, compressão, tração. Barra de torção, já escutaram falar nesse termo em veículos? Ah, meu veículo tem uma barra de torção. Alguém sabe a função da barra de torção ou não? Que não deixa de ser uma mola? Quem sabe qual é a função da barra de torção? Adriana? Não, professor. Não conheço. A barra de torção, também conhecida como barra estabilizadora, imagina você num veículo com suspensões independentes de cada roda. E você está fazendo uma curva para a direita. A tendência da massa é ir para a esquerda. Se você não tivesse essa compensação ali, o seu carro ia inclinar, né? Quando estou fazendo a curva para um lado, fica mais leve, o outro acaba pendendo e o carro não teria estabilidade. Ele iria tombar, virar, capotar. A barra estabilizadora é uma mola que fica entre os dois elementos e ela trabalha de tal forma que, se esse lado abaixa, ela força o outro lado a abaixar também. Se esse lado sobe, ela força o outro lado a subir também. Então, no momento que você está fazendo a curva lá, que seu carro tende a tombar, que esse lado aqui ó, vai abaixar, opa, esse sobe e esse desce, a barra de torção vai compensar. Esse quer subir, vai mandar o outro subir, mas o outro quer descer, então vai mandar esse também descer. E ela fica ali no meio termo, né? Ela tem uma elasticidade para absorver esse choque, essa mudança, e faz a estabilização do carro. É um tipo de mola, tá? Então tem N aplicações aí. Eu tinha colocado um vídeo aqui. Esse vídeo ele não rodou aqui na apresentação, mas depois vocês pesquisam no YouTube, tem muita coisa, se vocês olharem, fabricação de mola. Tá? Vocês vão ver aí uma infinidade, não somente essas de grande porte, mas máquinas automáticas, ó, teste de mola. Por exemplo, essa aqui, ó. Pode parecer meio loucura, mas vocês vão entender, ó. Que ela está acelerada aqui, ó. Ela está fabricando uma molazinha aqui, ó. Uma mola de tração, ó. A automação hoje em dia permite você fabricar elementos, molas, conjuntos muito mais práticos aí, ó. Tá fazendo uma mola. Mola de compressão aí, ó. Extração, desculpa. Então tem várias máquinas, equipamentos. Era para aquele vídeo era similar a esse aqui, só que ele não estava, olha lá, fazendo a mola, ó. Aí a mola feita, ó. Tranquilo? E como curiosidade e slide final, coloquei esse... Conheceram o Passat? Já escutaram falar nesse carro? Em 1974, após o lançamento na Europa, o Passat chega ao Brasil. Era o primeiro veículo da marca com motor frontal, refrigerado a água e suspensão com molas helicoidais. Então, a mola era um item diferencial do carro. Olha aí, motor frontal, Volkswagen, né? Até o momento eles conheciam que apenas o Fusca, a Kombi, motor traseiro, refrigeração a ar, motor boxer, né? Não que o boxer seja refrigeração a ar, mas princípio construtivo. E aí tem agora refrigeração a água e suspensão com molas helicoidais. No entanto, foi o carro do ano de 1975. Olha aí a potência do Passatão. Tranquilo? Pessoal, dentro do software, como que você trabalha uma mola? Tá? Tem várias formas de você trabalhar a mola de forma construtiva dentro do seu software
primeiramente, você vai trabalhar a geometria dela. Geralmente a gente trabalha uma seção de base varrida, que a gente fala, né? O que é uma seção de base varrida? Ela vai seguir um caminho. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar aqui, dentro dos nossos elementos, nós temos aqui uma opção de fazer hélice, espiras. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou selecionar ela vai selecionar um plano, eu vou pegar aqui não o plano frontal, mas o plano superior, tá? Vou desenhar aqui um círculo, a dimensão inteligente aqui, vamos colocar aqui um diâmetro de 50, sem problema nenhum, ok? Tá? A partir desse círculo, vou colocar ele na isometria aqui de novo, ó. Nós vamos sair desse esboço e vamos começar a fazer a nossa helicoide. A helicoide, que nada mais é do que a espira, a gente pode fazer ela por passo e revolução, 2 parâmetros. Quantas revoluções e o passo? Altura total e o passo, e revoluções, altura e passo. Ou espira, que você vai entrar com algumas equações no plano. Tá? Vamos passar aqui, por exemplo, altura e revoluções. Vamos fazer uma mola aí com 100 milímetros de altura. Ele aqui pegou uma revolução, ó, pode estar meio ruim de vocês visualizarem, mas vocês vão entender melhor aqui. Nós vamos colocar aqui, ó, 2 revoluções, 3, 4, 5, tá pontos, ó, ponto 25, 2,5, 3. Vou colocar aqui 5 revoluções, ó. Pessoal, o ângulo de início, só para eu me alinhar aqui, ó, plano frontal, plano direito. Tá 270 graus aqui. Eu preciso só ver um alinhamento aqui rapidinho, que é para a gente poder fazer. Aí ele está alinhado aqui, ó. A partida dele está alinhado com o plano frontal, ó. Tá vendo aqui a setinha, ó? Está alinhado com o plano frontal, sem problemas. Vou dar OK. Criamos uma espira aqui, ó. Tá, ó, tá aqui ela. Vamos agora no plano frontal. Vou fazer um esboço. Vou deixar ele de frente aqui para a gente. Aqui, ó, na interseção da espira, vamos fazer um círculozinho aqui, ó. Dimensão inteligente. Sabemos que daqui para cá ele tem 25, ó, né? Sabemos que ele vai estar alinhado horizontalmente com esse elemento, nem precisava, ó. Vou colocar aqui um diâmetro de 10, né? Feito isso, recursos, ressalto base varrido. Qual o perfil? Cilíndrico, qual a trajetória? A hélice. E ele vai fazer aí uma mola para a gente, ó. E você desenha a mola. Professor, mas aqui é uma mola rígida, ela não mexe. Você pode vir aqui só ocultar, tá? Ó, a espirazinha. Ela não se mexe? Aqui, nesse caso, não. Mas uma mola não é flexível? É. Será que eu consigo desenhar elementos flexíveis no software? Consigo. O software ele permite você trabalhar peças flexíveis, tá? Como que eu desenharia uma mola flexível dentro do software? Muito interessante, muito simples. Você vai fazer ela dentro de uma montagem, tá? Então, aqui a nossa mola, vou salvar ela aqui apenas como curiosidade. Mola 1. Opa, aí não, mola 1, tá? Vamos colocar aqui uma pastinha. Molas. Mola 1, vou salvar. Deixa ela aí só para curiosidade. Como que eu faço uma mola flexível no software? Primeiramente, eu vou fazer 2 basezinhas para a gente receber a nossa mola, tá? Como se fosse os batentes da nossa suspensão. Então, por exemplo, vou abrir aqui nova peça. Vocês vão entender, tá? Fiquem tranquilos. Vamos colocar aqui na isometria, esboço. Eu vou pegar aqui esse plano frontal. Vou desenhar uma geometria rapidinho aqui, ó, só para vocês entenderem. É como se fosse o batente da nossa mola, tá? Ó. Dimensão inteligente, eu vou colocar aqui como 30, colocar esse aqui como 10, colocar esse aqui também como 10, colocar esse aqui como 20.
recursos, revolução, neste eixo. Fizemos aqui uma base, onde a gente vai apoiar uma mola aqui. Vou colocar uma cor nela aqui, tá? Ó. Aparência sólida, laranja aqui, ó. Vou salvar ela aqui como base, tá? E vou abrir uma montagem. Olha aqui, novo, montagem, ok. Vou inserir nessa montagem duas bases, tá? Ó. Então, selecionei aqui, ó, para ficar fixo. Uma, duas. Não quero outra, basta fechar aqui. A primeira que a gente inseriu, ela é estática, fixa. A segunda, ela é móvel, tá? Vamos posicioná-las. Olha o que eu vou fazer. Primeiramente, posicionar. Eu vou falar que essa face e essa são coincidentes, só que ao contrário, tá? Ó. Ok. Vou falar que elas estão alinhadas, ok. E aí, como eu quero ela flexível, eu vou excluir essa coincidência. Um instante, está aqui, ó, assim. Elas estão alinhadas aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou falar que a distância dessa face até essa face será de 200. Vai ser a distância da nossa mola aqui. Muito grande, hein? 150. 150. Pessoal, coloquei uma distância, estão alinhadas, tá? Eu fiz isso para quê? Deixa eu só salvar essa montagem aqui. Salvar. Eu vou excluir essa distância. Eu fiz isso só para ela ficar fixa, tá? Para ela não sair da posição. Eu queria ela na posição exata, ela ficou. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desenhar a mola aqui dentro. Como que eu desenho uma mola dentro de uma montagem? É muito simples. Não é simples. É simples, na verdade. Só prestar atenção. Quando eu falo em inserir componentes, eu posso inserir não somente um componente já desenhado, eu posso desenhar uma peça, uma nova peça. Ele inseriu aqui um elemento que ele não existe. Como assim ele insere uma coisa que não existe? Na verdade, ela ainda não foi criada. Ó, foi inserido aqui, tá ele aqui, ó, né, a pecinha. Mas que peça é essa? Se eu botar ele para abrir aqui, ó, não existe, ó, não tem nada desenhado. Uma coisa em branco, tá? Não vou salvar ela agora. Manter na montagem, tá aqui ela. Mas eu posso editar ela dentro da montagem. Então, eu vou vir aqui, ó, editar peça. Nós vamos construir ela aqui dentro da montagem, tá? Antes de construir ela aqui na montagem, nós vamos fazer alguns parâmetros. Eu vou usar como referência aqui os planos das pecinhas. Como assim, ó, nossa base, ela tem um plano frontal, superior, direito. Eu vou usar esses planos como referência. Então, como eu vou desenhar aqui dentro, ó, eu venho aqui em esboço, esboço, qual o plano? Nessa minha primeira peça, eu vou pegar aqui o plano, pegar o plano frontal, estamos no plano frontal dessa peça. Vou fazer uma linha que vai aqui, ó, dessa mediatriz até esta mediatriz. Feita essa linha, ó, ela está no centro da peça, vamos sair aqui dela, ó, tá? Ainda estou editando a peça, nossa peça agora ela já tem aqui ó, um esboço, está aqui criado. Vamos criar um novo esboço, outro esboço, aonde? Nessa superfície aqui, ó. Selecionamos aqui essa superfície da peça, ó. Vou deixar de frente para a gente, está aqui ele. Vou fazer um círculo aqui, ó, com diâmetro de 25, na verdade 50, né? Que era 25 ou 30. A partir desse círculo, eu posso vir aqui, ó, em recursos, curvatura hélice. E vamos criar uma hélice nessa região. Como que seria essa hélice? Ela, na verdade, vai ser uma altura e revolução. Que altura é essa?
Não, na verdade... Na verdade, não é por aqui. Desculpa. Não vai ser por esse passo. Aqui não vai dar certo. Vou sair aqui desse esboço. Não quero esse esboço aqui. Vou tirar ele. Tá? Quero só a linha aqui novamente. Não precisa fazer hélice aqui. Aqui a gente faz de uma forma diferente. Vou pegar aqui, ó, outro esboço. Dentro aqui da nossa pecinha, em qual plano? Pegar um plano perpendicular aqui, ó, que a gente fez a hélice, ó, a gente fez no frontal. Opa, é desse aqui, ó. Vamos pegar o direito aqui, o frontal mesmo, sem problemas. Vamos deixar ele de frente para a gente. Vou fazer aqui, ó, um cilindro, que seria quem? A nossa mola. Vamos falar aqui, ó, por dimensão, que deste ponto para este, vamos falar que ela vai ter quanto de diâmetro? 10 vai ser muito, eu vou colocar 4 aqui, eu vou falar que ela vai ter um diâmetro de 8, tá? Ó. Tá? E a distância daqui para esse centro vai ser de 25, para ela ficar ali na posição. Ok. Temos o esboço feito. Esse esboço, nós vamos estrudar ele com ressalto base varrido. Só que a gente não tem a geometria de hélice, mas nós podemos ter uma curva guia. Então, esse é o perfil cilíndrico. Qual que é recurso fino? Uma direção, está aqui ela, com opções de curvatura. Não é essa, a lista de zebras também não. Também não é essa. É quando você quer fazer as coisas ao vivo. Na aula, muitas vezes você esquece como fazer os elementos. Recurso fino, uma direção, um plano médio. Visualização na malha, não quero. Perfil do esboço. Tá aqui, ó. Excluir esse aqui. Tangente, não. Um caminho tangente, uma direção, caminho tangente. Curvas. Eu não tenho curvas, eu tenho trajetória. Seria esse aqui. Caminho tangente, tipo de tangência final, opções. Seguir um caminho, tipo de torção. Valor de torção, valor de direção, valor de direção. Qual que é o meu eixo? Esse aqui, ó. Cadê opções? Só um instante. Deixa eu limpar aqui. Calma aí, vamos fazer de novo. Ressalto base varrido. Curva guia. Tangencial. Não. Perfil circular. Recurso fino. Não. Exibição circulatura. Não. Calma que eu esqueci. Tangente ele não abre. Recurso fino já está sendo utilizado. Se eu coloco aqui minha guia, ele abre opções. Seguir um caminho ou especificar um valor de torção. Especificar um valor de torção. Quantos graus? Mesclar tangentes, também não. Exibir visualização. Graus ou revoluções. Revoluções, vou colocar uma revolução aqui. Qual que é o perfil, pessoal? Esse aqui, ó. Perfil circular. Ele pegou o esboço. Calma que vai dar certo. Faz tempo que eu não faço isso aqui, mas vai dar certo. Vou voltar aqui a editar a nossa peça. Opa, agora eu abri ela aqui, mas eu não era o que era para abrir. Salvar as alterações, não. Manter, aqui. Só um instante.
editar ela aqui. Temos aqui esse esboço nosso que foi o segundo, vamos editar ele. Ressalto, base varrido. Qual que é o perfil? É ele. Vamos pegar ele por aqui, então, que ele não está indo por ali, ó. O esboço. Qual que é a nossa trajetória? É essa. Opções. Curva guia. Tangência final. Um perfil circular. Não. Ele não está abrindo as opções aqui. Seguir um caminho. Recurso fino, não. Excluir ele. Excluir esse aqui. Calma que a gente vai conseguir fazer aqui. Aqui, ó. Agora ele abriu as opções. Revoluções. Especificar o valor de torção. Qual que é o meu perfil? Esse aqui. Uma revolução. Pronto, ó. Criou uma revolução. 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Ó, 6 revoluções, já ficou uma mola bacana aqui. Pessoal, aqui ele correu, ó, ele passou um pouquinho, eu teria que ter defasado aqui essa medida, mas tranquilo, vou dar um ok aqui, ó. Nós criamos uma mola aqui dentro, tá? É que eu não pratiquei isso aqui antes da aula, viu? Nunca faço uma aula ao vivo. Ele fez uma mola até oca aqui, ó, não tem problema, tá? Mas a gente corrige. O que acontece aqui agora? Vamos salvar ela aqui. Ele vai pedir para salvar todos. Está aqui, ó. Salvar todos. O que acontece aqui agora? Ó? Se eu pegar essa minha peça, mexer ela para cá e mandar atualizar, olha o que vai acontecer com a nossa mola. Ela comprime. Se eu trouxer ela para cá, mandar atualizar, ela expande, ó. Então, a gente consegue fazer elementos flexíveis dentro do software. Ó. Trouxe ela aqui embaixo. Expandir. Vou trazer ela para cá, ó, um pouquinho. Lá vai ela. Posso pegar aqui, ó, um estudo do movimento. Deixa eu só colocar ela aqui no centro. Estudo do movimento. Vamos ativar ele aqui. Nós vamos colocar aqui apenas, ó, um motor linear nesse elemento. Vamos inverter a direção. Ele vai trabalhar uma oscilação. Na verdade, eu vou colocar uma distância mesmo, a gente faz indo e vindo. Ele vai andar aqui apenas 25 milímetros em 5 segundos. Vou colocar um pouquinho mais. 40. Ok. Manda calcular aqui. Como é que ele está calculando? Tá, ó. Ele está trabalhando com a mola comprimida. A gente já vai ver o funcionamento dele. Pronto. Podemos colocar agora indo e vindo e colocar a simulação trabalhando o tempo todo. Ó. Então, aí ele vai ficar simulando a mola como se ela abrisse e fechasse dentro do software. Ó. Tá? Pessoal, ela vai meio pulsada porque eu estou com vários programas abertos, vários sistemas aqui trabalhando dentro do sistema. Tá? Mas aqui você consegue ver justamente esse funcionamento. Então, essa é a forma de você trabalhar uma mola dentro do software. A mola não necessariamente ela precisa ser estática, ela pode ser dinâmica, em função da forma que você monta ela. Ok? Pessoal, interessante. Com dúvidas, questionamentos? Alguma dúvida até o momento? Quando for fazer, vai ter dúvida, com certeza. Porque agora ficou um pouco confuso, né, digamos, mas não, dá para fazer. Até eu me confundi aqui, porque eu não pratiquei antes. Eu vim direto para essa aula, eu não tinha pensado em fazer isso aqui agora na aula. Como eu vi que dava tempo, eu acabei fazendo. E é só desenhar a mola com vocês. Mas fiquem tranquilos, a mola ela não entra dentro de atividades avaliativas, tá? É apenas para conhecimento. O acoplamento, que a gente não testou aqui ainda, eu vou ter uma aula que eu vou mostrar ele dentro do software para vocês,
e aí vai ter uma atividadezinha. Mas nada que dê para complicar, é impossível complicar essa disciplina. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, questionamento, críticas, elogios ou sugestões, estamos sempre à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, ou nosso grupo do WhatsApp. Até quinta-feira. Até a nossa próxima aula. Obrigado. Até, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, pessoal.